Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo aborda as falhas de mercado, apresenta a tragédia dos comuns como sendo um dilema do prisioneiro e explica o que são bens públicos. Vamos então começar. No livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith fala de uma mão invisível que coordena os interesses individuais. Cada um de nós procura o seu interesse individual e, com isso, conseguimos o bem-estar da sociedade. O sistema de preços é o mecanismo que coordena os indivíduos sem a necessidade de diretivas centrais e sem exigir que as pessoas falem umas com as outras. O sistema de preços é a mão invisível que guia os agentes. Os defensores da economia de mercado defendem que o sistema de preços transmite informações importantes às empresas e aos consumidores. Milton Friedman apresenta o exemplo detalhado do funcionamento do sistema de preços na produção de lápis. Quando eu compro um lápis, estou a utilizar recursos sociais como a madeira, a grafite, a energia, o trabalho ou o transporte de matérias-primas. O que evita a minha sobreutilização destes recursos é o preço do lápis. Se os lápis fossem gratuitos, eu tenderia a ter muitos lápis e a sobreutilizar os recursos utilizados na produção de lápis. Eu só comprarei um lápis se o seu preço for inferior ao valor que eu lhe atribuo. E numa economia de mercado, que funcione corretamente, o preço deve ser igual ao custo dos recursos utilizados na produção de um lápis. Tal acontece porque o produtor de lápis nunca me venderá o lápis abaixo do custo de produção. E a concorrência entre produtores leva o preço do lápis para um valor perto do seu custo. Daqui se conclui que o preço controla o meu desejo por lápis até ao ponto certo. O preço é como uma multa que eu tenho que pagar à sociedade para a compensar pela utilização dos recursos. Um sistema de preços a funcionar corretamente é algo verdadeiramente maravilhoso. Vejamos um exemplo. Eu enfrentei um mistério durante anos. Durante a noite, as empresas hidroelétricas utilizam a energia elétrica disponível na rede para bombear a água a jusante da barragem para a sua albufeira. E no dia seguinte fazem a descarga dessa água para produzir energia elétrica. Este ciclo repete-se no dia seguinte. Durante o dia, as barragens produzem energia e durante a noite são consumidoras de energia. Este ciclo diário tem um saldo energético negativo. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível construir um dispositivo que opera em ciclo fechado que não tenha perdas de energia. Este princípio implica que o saldo energético entre a energia gasta para bombear a água para a barragem e a produção de energia através da descarga dessa água é necessariamente negativo. Haverá perdas de energia neste ciclo devido à entropia. Apesar de ineficiente do ponto de vista físico, este ciclo é praticado pelas empresas hidroelétricas. A resposta não se encontra na engenharia, mas na economia. Há vários elementos chaves para compreender o que se passa. Primeiro, ao contrário de outros produtos, é difícil armazenar eletricidade, pois as baterias são caras e volumosas. Por isso, toda a energia produzida deve ser consumida. A cada momento tem de ser injetada na rede uma quantidade de energia elétrica próxima daquela que está a ser consumida. Nos picos de consumo tem que haver muita produção de energia e durante a noite a produção de energia tem que ser necessariamente baixa. Segundo, há diferentes formas de produzir eletricidade. Barragens, centrais termoelétricas, centrais termonucleares, eólicas. Porém, parar ou arrancar com centrais termoelétricas ou termonucleares tem custos elevados. Por vezes, não é sequer possível parar imediatamente uma central termoelétrica ou termonuclear.
E as empresas que gerem este tipo de centrais estão dispostas a pagar para não desligar estas centrais. Terceiro, esta característica é especialmente relevante durante a noite, quando o consumo de energia é muito baixo. Em alguns países com centrais termonucleares, por exemplo a Alemanha, o preço da eletricidade durante a noite chega a ser negativo. As centrais nucleares estão dispostas a pagar para continuar a injetar energia na rede elétrica e assim não serem forçadas a desligar os equipamentos durante a noite. Quarto, quando há vento, as eólicas produzem energia durante a noite a preços muito baixos e estão dispostas a injetar energia na rede a preços muito baixos. Por vezes, em Portugal, o preço da eletricidade é nulo durante horas. Quinto, durante o dia, a procura de energia elétrica é muito elevada e o seu preço sobe muito. As empresas hidroelétricas deparam-se com um preço muito elevado durante o dia e, nesse momento, decidem ser produtores de energia. Durante a noite, o preço da energia é baixo ou mesmo nulo e, por isso, passam a ser consumidores. Consomem energia barata para bombear a água de volta para as albufeiras, para, no dia seguinte, utilizarem essa água para produzir energia elétrica que é vendida a preços elevados. Assim, as barragens cumprem duas funções. Primeiro, embora o armazenamento de eletricidade seja muito caro, o armazenamento de energia numa barragem é relativamente barato. Segundo, a energia consumida ao longo do dia não é constante e as barragens permitem suprimir os picos de consumo. Elas aproveitam a eletricidade que seria desperdiçada durante a noite, produzida pelas eólicas ou centrais termoelétricas e termonucleares, para armazenar energia na albufeira durante a noite. No dia seguinte, convertem essa energia em eletricidade. É o preço do quilowatt-hora de energia elétrica que ajuda a coordenar os diferentes métodos de produção de energia elétrica: barragens, eólicas, centrais termonucleares, centrais termoelétricas. Não é necessário haver uma entidade centralizada a fazer a gestão da energia. Em muitos países, a produção de energia elétrica está fortemente descentralizada. Contudo, a beleza do sistema de preços tem limitações que ficam claras na sua descrição. A mão invisível só se aplica quando todos os recursos utilizados têm um preço. Frequentemente, as pessoas e as empresas não pagam uma multa pela utilização dos recursos da sociedade, nem são recompensadas por criar recursos úteis para a sociedade. Uma fábrica que liberta gases para a atmosfera não paga adequadamente pela utilização de ar puro. Neste caso, diríamos a destruição de ar puro. Nem o condutor do automóvel paga adequadamente por utilizar um carro que polui a atmosfera. O problema é que o ar puro não é um bem transacionado no mercado e, por isso, não podemos aplicar o sistema de preços. Neste tipo de casos, as empresas e as pessoas não pagam um preço pela utilização dos recursos. Por isso, os seus interesses egoístas conduzem à sobreutilização dos recursos. Por outras palavras, há algumas atividades humanas que geram externalidades, que não são internalizadas pelo sistema de preços e assim criam distorções na afetação de recursos valiosos para a sociedade. Podemos interpretar este problema à luz da teoria dos jogos. Quando um prisioneiro confessa no dilema do prisioneiro, ele prejudica o outro prisioneiro, mas não paga nenhuma multa. Muitas atividades económicas não têm preço, ou seja, não envolvem uma multa pela utilização de recursos valiosos para a sociedade. Neste caso, as pessoas e as empresas não levam em conta o impacto das suas atividades sobre os outros.
Neste caso, as atuações egoístas individuais não levam necessariamente a um ótimo social. Por outro lado, as pessoas e as empresas raramente oferecem em quantidade suficiente recursos que fazem bem aos outros. Por exemplo, raramente as entidades privadas se envolvem na construção de parques ou jardins públicos. Para uma melhor sistematização destes problemas, vejamos uma classificação dos bens. Temos um bem rival quando o seu consumo por uma pessoa reduz a quantidade disponível para o restante da sociedade. Quando o bem não é rival, o mesmo bem pode ser utilizado por diferentes pessoas, sem se prejudicarem. Um bem é passível de exclusão quando é possível impedir que alguém o consuma. Enquanto a rivalidade é uma questão de sim ou não, a possibilidade de exclusão é frequentemente uma questão de grau. Podemos agora fazer uma classificação dos diferentes bens numa tabela de acordo com estes dois critérios. Os bens rivais passíveis de exclusão chamam-se bens privados. Um exemplo de bens privados são as bolachas. Quando o monstro das bolachas da Rua Sésamo come uma bolacha, eu já não posso comer essa bolacha, pois trata-se de um bem rival. Ademais, o monstro das bolachas pode excluir-me do consumo das bolachas ao guardar as bolachas em casa. Um exemplo de bens não rivais em que é possível excluir a sua utilização é, por exemplo, o caso das transmissões da Sport TV. O bem não é rival, pois eu e o meu vizinho podemos assistir ao mesmo jogo de futebol sem nos prejudicarmos mutuamente. Mas é possível excluir-me do consumo do bem. Por exemplo, eu não sou assinante da Sport TV. Este tipo de bens é chamado de bens de clube. Existe também um conjunto de bens que são rivais, mas em que não é possível excluir a sua utilização. Por exemplo, temos os peixes de um lago. Quando um pescador pesca um peixe, impossibilita outros pescadores de pescar esse peixe e não é possível proibir os pescadores de pescar no lago. Os peixes do lago são um recurso comum e o uso excessivo de recursos comuns leva à famosa tragédia dos comuns. O comportamento egoísta dos pescadores considera apenas o seu pescado e não os efeitos que a sua pesca tem na reprodução dos cardumes e na disponibilidade de peixe para os outros pescadores. Por outras palavras, os pescadores não levam em conta as externalidades da sua atividade sobre os outros pescadores e tal leva à sobreutilização dos recursos naturais. Os pescadores enfrentam o dilema do prisioneiro, em que o equilíbrio de Nash é diferente do ótimo social, em que os prisioneiros cooperam. O termo tragédia dos comuns deriva dos comuns, que eram baldios utilizados como pastagens na Inglaterra. Na medida em que os baldios eram um recurso comum, cada pastor tendia a levar o seu rebanho a pastar, desde que houvesse pasto disponível, pois retirava benefícios privados positivos e não tinha custos com isso. No entanto, tal diminuía o pasto disponível para a comunidade. E com uma utilização intensiva, o terreno tornava-se estéril. Há uma externalidade negativa que não era considerada. Temos, portanto, a tragédia dos comuns no canto inferior esquerdo. Temos também um conjunto de bens que não são rivais, nem é possível a exclusão da sua utilização. A este tipo de bens chamamos um bem público e vamos colocar este tipo de bens no canto inferior direito. Um exemplo deste tipo de bens é o conhecimento. Por exemplo, todos podemos utilizar a fórmula resolvente sem nos prejudicarmos mutuamente e ninguém pode excluir um engenheiro de utilizar a fórmula resolvente. Um outro exemplo clássico de bem público é o farol. A utilização de um farol por um navio não prejudica a utilização por outro navio e não é possível excluir alguém de beneficiar de um farol.
Temos, assim, uma classificação completa dos bens. Este quadro permite ver que o problema da exclusão parece ser mais grave que o problema da rivalidade. Adam Smith considerava que cabia ao Estado garantir a oferta de bens públicos, tais como a defesa nacional ou o sistema judicial. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.